Agora nós vamos falar de novas projeções para o biodiesel e óleo de soja no Brasil. Eu vou conversar então com o Leonardo Rossetti, analista de inteligência de mercado da Stonex. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso essa conversa aqui hoje, viu, Leonardo? Fala pra gente então o que provocou essa atualização. Vamos lá, na semana passada a gente aqui na Stonex atualizou nossas estimativas de consumo de diesel B e biodiesel, né? Na verdade, agora a gente fez um leve ajuste para baixo, em função da nossa expectativa um pouquinho mais baixa do diesel como um todo, mas lembrando que para o biodiesel a gente ainda projeta um avanço anual muito forte, né? Então, são 9,8 milhões de metros cúbicos projetados de consumo de biodiesel em 2025, é uma alta de 8,9%, né? E é isso muito motivado, né, pela mistura obrigatória mais alta, né, que foi 14% durante boa parte do ano, já mais alta do que o ano passado, né? No ano passado, o início do ano tinha sido 12%, depois passou para 14%, e agora os 15% a partir de agosto, né? E isso também deve levar a um consumo mais elevado de óleo de soja. Então, nós estamos projetando aí uma demanda de 7,9 milhões de toneladas de óleo de soja só para o biodiesel. Isso aí dá uma alta de 10,3% em relação ao ano passado, né? Está relacionado a um esmagamento de quase 40 milhões de toneladas. Então, um impulso muito forte que o setor tem trazido também para toda a cadeia de óleo de soja. Essa revisão, então, de vocês, são, então, um pequeno ajuste, seria assim, porque ainda assim é um consumo alto, né, diante do mesmo período do ano passado. Seria isso, Leonardo? Exatamente, exatamente. A gente só ajustou por estar olhando um crescimento um pouquinho mais baixo do que a gente esperava, por conta do desempenho que a gente viu no primeiro semestre para o diesel B, né? Mas ainda assim é um avanço significativo, né? Então, inclusive os próprios dados de vendas de julho do biodiesel, que foram divulgados aí na semana passada, já mostraram um recorde, tá? Totalizando aí 902 mil metros cúbicos consumidos, 7% acima em comparação com julho do ano passado, e isso a gente está falando de um recorde histórico mensal, em um mês em que ainda a nova mistura não estava vigente, né? A nova mistura entrou em agosto, a gente está falando de dados de julho, então julho já mostrou um desempenho forte, né? Agosto deve também, possivelmente, ter um novo recorde de vendas mensais, né? Então a gente tem visto aí um setor vindo forte no segundo semestre. Esse terceiro trimestre do ano tende a ser sazonalmente um momento de consumo elevado, então a gente deve ver aí um setor bastante aquecido aí nesses próximos meses. Se os números em julho já foram positivos, a expectativa toda, né, a partir do momento que entrou aí o B15, né, a partir de agosto vai melhorar mais ainda, né, esses números. E eu estava lendo em relação ao sebo bovino, né, ele pode então chegar a melhorar um pouco essa pressão aí dessa oferta do óleo de soja, Leonardo? Com certeza, isso é uma opção que a gente tem visto, né? Então, sazonalmente, né, como eu mencionei, né, esse terceiro trimestre, principalmente julho, agosto e setembro, ele tem um consumo de biodiesel muito elevado, que é puxado por um consumo, uma movimentação de caminhões muito grande, plantio da soja, internalização de fertilizantes, né, junto da atividade industrial. E é um momento, então, que a gente tende a ver uma pressão de demanda para o óleo, para o biodiesel, né? Que também coincide em um momento em que o esmagamento passa a desacelerar, né? O esmagamento é mais forte ali no pós-colheita da soja, a partir de março, abril, e nesse momento ele já desacelera. Então, é um momento natural de balanço de oferta e demanda do óleo de soja mais apertado. E aí o sebo pode entrar para suavizar um pouco essa questão, né? Então, a gente tem o sebo que estava sendo muito exportado para os Estados Unidos, tá? Então, só no primeiro semestre, aí, nos primeiros 7 meses do ano, foram 290 mil toneladas exportadas para os Estados Unidos, um recorde histórico, e que tá passando pela tarifa de 50%, né? Ainda junto com as carnes, o sebo também. Isso deve minar bastante as exportações brasileiras para o mercado americano a partir de agosto, e aí esse sebo
tende a ser inserido, né, na matriz aí de insumos para o biodiesel, pode ajudar a aliviar um pouco essa pressão altista, né, dessa demanda forte que pode ter sobre os preços do óleo de soja. Então, o produto que não está sendo embarcado para os Estados Unidos pode ajudar aqui no nosso mercado doméstico. Agora, os Estados Unidos são os nossos melhores compradores, maiores compradores em potencial, ou, Leonardo, ou outros países chegam aí também competindo? Na verdade, o nosso sebo bovino, ele vai quase todo para os Estados Unidos, tá? Entre 90 e 95% vai para os Estados Unidos. Então, isso é algo que o setor está estudando, né? Assim como para outras commodities, também estudar como inserir essa matéria-prima em outros mercados, como, por exemplo, o mercado europeu. É uma matéria-prima considerada de descarte, então ela consegue ter melhores bonificações nos programas de descarbonização, isso torna ela mais atrativa, só que você precisa de diferentes certificações para conseguir inserir, principalmente falando de mercado europeu, né? Então o setor tem estudado, tentar inserir, tentar redirecionar esse fluxo, mas é algo que leva um tempo, não consegue, não é tão fácil fazer isso de uma hora para outra. Então, por isso que nesse primeiro momento a gente deve ver mais sebo aparecendo aí no mercado brasileiro, especialmente aí na matriz energética e na matriz de insumos do biodiesel. Tá certo, mas ainda assim a soja é a principal, né, matéria-prima aí quando a gente fala na produção, né, pro biodiesel, né, Leonardo? Mas a gente segue acompanhando as tendências aqui. Eu queria muito agradecer a tua participação aqui com a gente no nosso jornal, Leonardo Rossetti, que é analista, então, de inteligência de mercado da Stonex. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza dessa conversa, análise aqui com a gente, uma análise importante, viu? E até a próxima. Perfeito, muito obrigado, Simone. Fico à disposição aí para outras oportunidades.